Fala meu amigo, minha amiga advogada, olha só que bacana, nesse vídeo nós falamos sobre a alta do mercado imobiliário e a correlação em oportunidades de negócio para advogados e escritórios que não necessariamente são focados no direito imobiliário. Entrevistamos aqui um empreendedor que tem mais de 12 anos de experiência e que é advogado e que conta detalhes da sua incorporadora que levam à contratação de especialistas no mercado imobiliário. Nelson, vamos lá. Cara, eu queria entrar aqui, antes de entrar no mercado de direito imobiliário, que a gente vai falar de oportunidades, eu queria te pedir um contexto, que eu até comentei nos bastidores aqui, que eu vi que você começou a Hype no final da faculdade, né? Perfeito. Então, aí eu me fiz uma pergunta, assim, tipo, cara, você cursou o direito já focado no direito imobiliário ou a Hype tipo, simplesmente surgiu e mudou os rumos do negócio? Como é que foi essa ligação com a Hype? A Hype surgiu e mudou tudo, né? A gente começou a advogar, ou melhor, começou a fazer o direito. Eu e meu sócio, que também é advogado, nos conhecemos na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Unicuritiba, aqui no Paraná. Durante a trajetória da faculdade, a gente gostava do direito empresarial mais do que outras disciplinas e por conta disso, ali por volta do sexto, sétimo período, a gente decidiu, eu e mais o meu sócio e mais um amigo, montar um grupo de estudos de direito empresarial. E nesse grupo de estudos, então, a gente lia basicamente obras de direito empresarial. Lembro muito bem do Fábio Lyoa Coelho, né? Foi aquele curso de direito empresarial dele, nós lemos de ponta a ponta, discutimos o livro. Uma obra antiga ou não? É uma obra que, sim, deve ser antiga, deve ter tido algumas atualizações, mas eu acho que a principal é o começo de quem quer falar sobre direito empresarial. O professor Fábio Lyoa Coelho Mas ainda, tipo, antiga, mas a informação... consistente, total consistente. Legal. Fala Tipo, no mercado de administração a gente fala dos caras, né? Os grandes nomes do mercado de administração e marketing. Sim. Você lê a obra dos caras, na verdade tudo é reescrito, né? Hoje tem um monte de youtuber fazendo sucesso, mas os caras estão reescrevendo aquilo que os caras estavam falando lá atrás. Perfeito. Então, o Fábio Lyoa, eu acho que ele é a principal base hoje do direito empresarial, assim, em termos de formação, né? Acho que é um bom primeiro passo. E ali, durante essas discussões, a gente tinha uma sede, inclusive, para esse grupo de estudos e muita disciplina para vencer mais de 1000 páginas e com discussão para tentar, de fato, fixar o conteúdo. E durante essas discussões, não raras vezes, a gente gostava e se entusiasmava muito ao falar de empreendedorismo. Top. Então, o direito empresarial, ele tocou essa veia empreendedora nossa. E aí começou, durante a faculdade, surge essa inquietação de, puxa vida, acho que a gente gosta mais de empreender do que propriamente da parte do direito, né? Empresarial. E aí a gente basicamente foi pesquisando e por um grande acaso fomos parar na construção civil. O nosso empreendimento, por acaso, foi ser a construção civil. Então, respondendo a sua pergunta, o direito... o direito empresarial, mais especificamente, nos fez nos aproximar do empreendedorismo. E aí foi um caminho sem volta. Mas até assim, ainda dando a tua carreira ali, eu me perguntei o seguinte, né? Puxa, eu comecei, depois eu fui ainda para o escritório de advocacia. Perfeito. Né? E que momento que foi o ponto da virada? Que você falou assim, a Hype começou, o negócio começou a te chamar, falou, ou você vai para lá ou você vai para cá. Como é que foi isso? Uma coisa que a gente, tanto eu quanto os meus sócios na época, nessa ideia empreendedora, a gente sempre estagiou desde muito cedo. Então, de certo modo, a gente já tinha uma certa maturidade para entender o que o direito nos reservava depois de formado. Então, a gente sabia que poderíamos provavelmente seguir num escritório grande de advocacia na área empresarial, civil, ou então fazer carreira pública. A gente já entendia o que o direito nos reservava. Eu acho que essa é a grande vantagem de você começar a estagiar super cedo. Né? Você já começa a ter essa visão mais ampla sobre como funciona o direito na prática e sobre o que você pode fazer com o direito. Então, todos estagiavam. E a atividade empreendedora, ela nasceu como uma... Obviamente, a gente não imaginava ter uma grande incorporadora ou construtora lá naquela época. A gente imaginava simplesmente, vamos construir algumas casas e fazer disso um investimento, que é muito comum, inclusive. Então, todo mundo começa assim, né? Fazendo sobradinhos aqui. Fazer um sobradinho, vender, era exatamente essa Legal. A nossa tese, ou era para isso que a gente estava imaginando aquela hora o que fazer com
com a atividade empreendedora. Só que ela começou a crescer e a gente começou a perceber que ela começou a ocupar mais tempo da nossa rotina. Então as 4 casas viraram depois 6, que viraram 9. Era uma fase super pujante do mercado. Minha Casa Minha Vida estava nascendo, que foi a porta de entrada, inclusive, de muitas outras incorporadoras. E aí a gente se dá conta, depois de se formar, pegar lá a OAB e falar, caramba, temos aqui o canudo, temos a OAB, agora temos uma encruzilhada, porque naquela ocasião o volume de trabalho na incorporadora aumentava e a conciliação dentro de um escritório que a gente já estagiava ou estava se formando, aquilo começava a apresentar, obviamente, um conflito de horas, né? Embora a gente sempre diz que quando você tem lá 22, 23 anos, que foi quando a gente começou a empresa e quando a gente se formou, a gente tem o dever de dormir muito pouco e trabalhar muito. Eu acho que essa é a fase, né? É o que se espera de alguém com gás novo. Construindo a vida, né? Exatamente. Então vai ralar. Exatamente. E aí chegou o momento que a gente olhou um para o outro e falou, olha, é melhor a gente então deixar o direito de lado e seguir aqui, que isso aqui vai ser o nosso negócio da nossa vida. Que massa, cara. Bem legal a história de vocês. Depois a gente vai ter alguns highlights aí que eu vou pedir para você ir compartilhando. Mas agora, assim, a gente como leigo do mercado imobiliário, a gente sabe que o mercado está em alta, né? Sabe que, puta, tá massa, todo mundo... Já entrevistei algumas pessoas aqui, todo mundo resolveu ir para casa, descobriu que morava num apartamento pequeno, um monte de percepções, assim, né? Um monte de fatos super legais. Pela pandemia, né? Cara, mas por trás dos bastidores, ali, antes de a gente entrar nas oportunidades mesmo, qual que é o momento do mercado? Vocês que estão por trás dos bastidores, como é que está esse mercado? Cara, o mercado agora, pós-pandemia, ele está um pouco, eu diria... Ele tem algumas incertezas, algumas coisas que a gente está acompanhando, como a alta da taxa de juros, que é crucial para o consumo, né? Então a gente tem uma Selic aí em alta escalada, né? Uma grande interrogação, né? Isso nos preocupa porque está diretamente relacionado com a capacidade de compra dos nossos clientes. Já estão se falando, inclusive, em baixar os juros de novo, né? Assim, eu até tenho acompanhado, o Banco Central vem sinalizando que vai subir a taxa de juros até que a inflação seja contida. Uhum. A questão é até quando, né? Pois é. E a questão também é como isso repercute no financiamento imobiliário. Essas coisas têm muito a ver. A Caixa Econômica Federal ainda está firme nas suas taxas, mas a gente não sabe até quando, e isso é uma preocupação para nós em relação ao consumo. Impacta direto, né? E outro ponto que é bastante notável é a inflação, né? A gente vem de uma alta inflacionária histórica e super perigosa. Então, o nosso imóvel nos últimos... o custo do nosso imóvel nos últimos 24 meses ele subiu quase 40%, entre insumos e mão de obra. Então a gente precisa repassar isso de alguma forma. Isso e quais são os problemas, né? Exato. Repasse é um deles. O problema é que o brasileiro não ganha 40% a mais nos últimos 24 meses. Então, para essa conta fechar, é um grande desafio. Cara, isso aí é um primeiro problema que eu passei por isso recente. E, assim, é difícil passar. Pô, vou te passar os 40 aqui, viu? Juros de obra, tinha mais, né? Depois da entrega ali e tal. Puta, na hora que o cara recebe aquela bomba ali, deve ser um transtorno absurdo, né? Você tem que rebolar depois explicar aquilo, né? Hoje, a gente se esforça muito para, durante o processo de venda, deixar isso sempre muito claro, até para que o nosso consumidor se prepare. Vá acompanhando ali, né? Exatamente. Não deixa pro final, fala, toma aqui, esse é o seu pepino, essa é a conta. Depois a gente tem uma onda de distrato que agora está mais contida, né? A gente teve algumas mudanças legais aí que dão mais força para a incorporadora no sentido de retenção de sinal de negócio, mas no final do dia você tem um consumidor lá na ponta que está combalido, né? Que teve muitos tiveram renda afetada pela economia. Legal. E aí você precisa ter essa sensibilidade de saber, né, eventualmente parcelar essa diferença ou abrir mão de uma certa parte desse reajuste a depender dos seus custos de obra. Então, o momento em resumo é de apreensão. No
final cai tudo naquela especificidade, né? Vamos separar cada consumidor para entender a situação daquele cara e aí fazer um repasse. Tem gente que nem vai reclamar, que entende, o cara que é empreendedor, né? Perfeito. Aconteceu comigo, eu cheguei, me deparei e eles, mesmo sem negociar, já reduziram. Então a gente entende que, puta, vamos até maio aqui, tá? Fizemos um meio termo aqui. Exatamente. E aí essa negociação, né, aconteceu, eu falei, cara, super... Não vou nem questionar mais, porque assim, já senti o bom senso dos dois lados, então tá tranquilo, né? Perfeito. Agora, antes de a gente entrar até nos problemas, eu queria bater bastante nisso, sei que você tem bastante expertise, cara, eu te perguntar o seguinte, para os leigos, né, do mercado imobiliário, ou até mesmo para os mais entendidos, é boa essa revisão, você que agora está imerso já há muitos anos, como é que você entende que se divide o mercado imobiliário do ponto de vista mercadológico mesmo, tá? Como é que ele se divide na sua cabeça? Puta, mercado imobiliário financeiramente. Legal. A gente tem mercado imobiliário... diferentes setores, vamos chamar assim. O primeiro deles é o Minha Casa Minha Vida, que é e foi o motor do mercado da indústria imobiliária dos últimos 10 anos. Hoje chama Casa Verde e Amarela. Mudou o nome do houve essa mudança depois do Bolsonaro, renomeou-se o programa. E a verdade é que esse programa foi muito importante, ele foi muito consistente. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é um programa populista, ele é um programa super progressista, o que ele gerou de imposto e renda, enfim, comparado com o que ele foi custeado, enfim, essa conta vale muito a pena. Essa conta fecha, né? O retorno animal. Isso é um case mundial, né? Para quem não sabe, a Caixa Econômica é um dos principais bancos imobiliários do mundo, não só do Brasil, mas é o principal agente financiador imobiliário, enfim, do nosso quase continente, né, que é o nosso Brasil. E, de uma forma geral, a gente tem uma situação muito complicada, assim, do ponto de vista hoje, né, com essa alta inflacionária, essa faixa ou essa base do mercado ela foi muito afetada. De uma forma bem direta, não se produz mais tantos imóveis em Casa Verde e Amarela como se produziu, por exemplo, 5, 6 anos atrás, quando a gente tinha mais condição de crédito e menos inflação para que isso acontecesse. Depois a gente tem o que a gente chama de SBPE. Mas isso se reflete, até uma curiosidade, porque, cara, a inflação é um assunto que, nossa, rende pra caramba, é animal, né? Pouca gente sabe explicar a inflação, mas isso se reflete, você percebe hoje, até mesmo nas próprias incorporadoras, construtoras, Total. no sentido de, puxa, se eu sei que este mercado aqui, né, que é o mercado Casa Amarela, Casa Verde e Amarela, vai ser o mais afetado pela inflação, já não faz mais sentido eu criar empreendimentos para eles. Perfeito. Houve isso é muito marcado, a gente consegue enxergar no mercado a MRV se reposicionando com uma nova marca que se chama Ciência, até mesmo players locais aqui na nossa praça de Curitiba se reposicionaram, tirando um pouco o pé do Casa Verde e Amarela e entrando no SBPE, que seriam imóveis aqui em Curitiba a partir de 200 mil ou 250 mil até 350, 400, que seria a primeira moradia, mas talvez uma população daí um pouco mais resiliente do ponto de vista de renda. Aí não imóveis só localizados na região metropolitana, mas mais presentes daí nos grandes centros ou nas grandes cidades ou em regiões um pouco mais próximas do centro em relação ao Minha Casa Minha Vida. Esse movimento foi muito marcado. A gente fez essa transição na nossa incorporadora no ano de 2016 para 2017. De certo modo, a gente foi um pouco pioneiro em identificar... Vocês já fizeram lá atrás, não foi a pandemia só deu uma acelerada. A pandemia, na verdade, quando a pandemia chegou, a gente já estava com todos os empreendimentos na rua e a gente teve uma grata surpresa de venda. Mas, em resumo, a gente fez esse movimento um pouco mais cedo, né? Que eu diria que hoje é o carro-chefe de construção civil no Brasil, são apartamentos de 2 quartos com suíte, ainda compactos, com até 60 metros, 60 e poucos metros quadrados de área privativa. E isso acontece no Brasil inteiro. Para um primeiro comprador ou para um comprador de upgrade que saiu da região metropolitana e está vindo para um grande centro, e aí está ali com condição de crédito para poder agora ter esse banheiro a mais ou ter um 3 quartos compacto. Isso é o que eu diria que é a faixa média da construção civil. E por fim a gente tem a alta renda, que eu classificaria aí com imóveis a partir de 1 milhão
E esse mercado também foi e está talvez nos últimos 3 anos particularmente mais aquecido. Com a pandemia também, o mercado horizontal que está dentro dessa faixa ou de casas em condomínio, isso eu vejo no Brasil inteiro. A gente hoje está indo para o interior de São Paulo, eu consigo ver esse fenômeno lá também, que foi uma alta assim, de 2 dígitos na valorização de casas em condomínio fechado. Isso é notável, assim, a pandemia acelerou isso de uma forma incrível. Animal, animal. Agora, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, então vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele conta outros diversos detalhes e, obviamente, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Você vai perceber que no próprio vídeo completo ele deixa o contato dele para que você, advogado, possa, inclusive, fazer esta ponte com o Nelson. Então, um baita empreendedor acessível para tirar dúvida, para te ajudar a entrar nesse mercado ou, quem sabe, até para você se tornar ainda mais especialista, se tornar uma autoridade. Outros 2 vídeos que eu quero te convidar para conhecer que estão bombando aqui no canal. Um, a gente fala sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar, né? Quais são os segredos por trás dos bastidores. E o segundo, a gente fala sobre estratégias de marketing jurídico que são diferentes. Afinal, quais estratégias agora que a OAB está permitindo você pode executar sem nenhum tipo de medo. Espero que você goste do conteúdo. Depois, obviamente, compartilhe o seu comentário com a gente. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos.